Graças, paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos de forma remota para a nossa classe de catecúmenos, classe de integração. Louvamos a Deus porque Deus tem conduzido os amados a estarem, pela graça do Senhor, se preparando para o batismo, a profissão de fé. E louvamos a Deus porque Deus tem conduzido os seus corações para o conhecimento da palavra e no tempo oportuno poderem professar publicamente a fé em Cristo Jesus, e não só fazer parte da igreja visível, mas sobretudo da igreja invisível do Senhor. O ato público é apenas um ato externo daquilo que Deus realizou no coração de cada um. E louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, nosso estudo está sendo gravado, mas nós estaremos interagindo aqui pelo chat do YouTube, então os irmãos podem fazer perguntas, considerações, ponderações, para que nós possamos, na medida do possível, responder e estar suprindo a necessidade dos irmãos na compreensão do estudo. Também é importante, nosso grupo de WhatsApp, os irmãos também podem estar ali fazendo suas colocações, no privado também. Peço aos irmãos que fiquem atentos às orientações que eu coloquei no grupo, seja no sentido das leituras obrigatórias, que é sobretudo a lição, né, a apostila, as leituras complementares, que é tanto o catecismo maior, breve catecismo, confissão de fé. Os documentos também estão lá no grupo. Linkei essa semana quais são as atividades para essa lição número 3, fiz sugestão também de livros, então que os irmãos estejam atentos. Sabemos das dificuldades, cada um também tem o seu tempo, as suas atribuições, e compreendemos isso perfeitamente e nos colocamos à disposição dos amados irmãos para estarmos, né, atentos às necessidades. Também façam o favor de responderem os questionários, que não tem critério avaliativo de nota, mas é um feedback de como os irmãos estão entendendo, compreendendo as lições, enfim. Creio que o questionário também tenha sido, seja muito enriquecedor para memorizar, né, alguns fundamentos, para inculcar na mente, né, alguns aspectos. Então isso é fundamental. À medida que os irmãos forem entrando no estudo, né, formalizem suas presenças, nós também estaremos colocando uma ata lá no grupo, enfim. Então, toda a dinâmica que creio que todos já conhecem, né? E vamos então trabalhar, nos esforçar, mas acima de tudo, pedir iluminação ao Senhor, pedir a Ele que nos dê ânimo para buscá-lo, né, em oração, em leitura da palavra, pois a compreensão das verdades de Deus só podem vir através do próprio Deus, não puramente do nosso esforço, certo? A nossa dinâmica hoje será o capítulo 3 da nossa apostila, da criação do homem, né, e também da queda do homem. E aí nós vamos dividir em 2 vídeos, como estamos fazendo, é mais por uma questão técnica, e também será muito importante para a questão didática também, certo? Nós hoje vamos elencar elementos da apostila, mas trazendo nesses elementos inclusos no texto bíblico. Então nós, para esse primeiro vídeo, vamos trabalhar Gênesis capítulo 2, e para o segundo vídeo trabalharemos Gênesis capítulo 3. Primeiramente a criação do homem, a criação da mulher e posteriormente a queda do homem e o plano redentivo de Deus para a sua criação. Mas antes de irmos para o texto, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor iluminação para o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos. E se, Senhor, brota em nosso ser e nosso coração o desejo de servir, é porque é o Senhor, ó Deus, que conduz os nossos corações, que
estão com vontade e sede da tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ilumina, nos dá, Senhor, a capacitação do teu Espírito, para compreendermos, ó Deus, as verdades das tuas sagradas letras. Que nós possamos, pela tua graça, podermos te servir em espírito e em verdade. Sabendo, ó Pai, que não é mérito humano, conhecimento humano, que nos dá capacidade de entendimento acerca do Senhor e das tuas verdades. Mas é o teu Espírito, ó Deus, que nos conduz para o louvor da tua glória, no conhecimento e reconhecimento de quem tu és e da tua obra. Obrigado, fique conosco, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo número 2, a partir do verso do número 1. Antes, algumas considerações. Gênesis, que quer dizer início, princípio, livro que está, primeiro livro da Bíblia, está elencado nos 5 primeiros livros, que eram chamados de Pentateuco. Livro esse escrito por Moisés, tem um aspecto literário narrativo. Principalmente esse livro está associado a trabalhar, sobretudo, não o início, o princípio de Deus, porque isso é estabelecido que Deus existe, mas não o seu início, porque ele não tem início nem fim. Então isso é importante, mas é o início, o começo, o princípio da existência de todas as coisas que Deus criou. O intuito de Gênesis, conquanto o homem seja a imagem e semelhança de Deus, o homem não é o centro, não está centrado no homem, mas sim centrado no próprio ser de Deus, no seu ser, na sua obra, na sua graça. Então vamos observar que Gênesis tem um intuito narrativo de mostrar, sobretudo, a peregrinação do povo de Deus e o plano de Deus estabelecido desde a fundação do mundo para a restauração, reconciliação deste mundo para com Deus. Então nós vamos compreender perfeitamente isso. É a genealogia de Jesus Cristo, que é Deus, mas que também é homem, sendo estabelecida não só ele é o próprio Deus, antes mesmo de haver mundo ele já existia, mas como também ele habitou entre nós em carne, e isso também faz dele homem, e aí nós vamos entender esse aspecto mais à frente. Então, o primeiro momento de Gênesis é justamente estabelecer essa ligação, esse fim de um aspecto criacional do habitat para o aspecto criacional do homem. Percebam uma coisa importante: embora a criação do homem também seja citada em Gênesis 1, Gênesis 2 vai detalhar essa criação. Quando nós chegamos em Gênesis 2, por estar a Gênesis 2, nós não podemos associar que o homem foi criado após os 6 dias da criação estabelecidos por Deus. Não. Gênesis tem uma concepção didática de trabalhar do geral para o específico. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: supondo que em uma primeira linha eu diga eu fui ao shopping, em um segundo momento eu digo eu fui ao shopping Recife, em um terceiro momento eu digo eu fui ao shopping Recife no McDonald's, em um outro momento eu digo eu fui ao shopping Recife no McDonald's para tomar um refrigerante. Então, o que quer dizer isso? Eu saio de algo macro e eu vou detalhando, ao longo dessa revelação, dessa narrativa, eu vou trazendo os detalhes que compõem aquilo que eu falei desde o início. Pois estar no shopping Recife não quer dizer que eu deixei de estar no shopping. Estar no McDonald's, que se localiza no shopping Recife, não quer dizer que eu deixei de estar no shopping. Então, por aí vai, certo? Então, isso é uma noção importante. Então, está dentro dos 6 dias estabelecidos, algo que é extremamente importante, meus irmãos. Alguns colocam Gênesis 1, 2 e 3, como estabelecemos na primeira aula, como sendo um mito, ou como sendo uma simbologia. Percebam, nós não podemos ter essa visão, porque se nós encararmos Gênesis 1, 2 e 3
como sendo um mito ou uma simbologia. Nós vamos relativizar os fatos e os fundamentos estabelecidos da teologia, eles na verdade ruirão. Por quê? Porque Gênesis 1 estabelece o Deus que é criador, estabelece o criacionismo. Gênesis 2 estabelece o homem criado por Deus, com sua função específica, a mulher criada por Deus, embora iguais, distintos entre si. Estabelece também o casamento entre homem e mulher, a concepção heterossexual, a concepção patriarcal. Então isso é fundamental nesses alicerces. E outra coisa, estabelece o pecado original. Então, se olharmos Gênesis 1, 2 e 3 como sendo mitos, como sendo simbologias, como não sendo fato histórico, teremos problemas para compreender todas as outras verdades bíblicas. Porque então o aspecto redentivo não fará sentido, a culpabilidade de todo o gênero humano não fará sentido, e estabelecer como alicerce Deus Criador não fará sentido. Então, ser divino está estabelecido em Gênesis, o criacionismo está estabelecido em Gênesis, o patriarcado está estabelecido em Gênesis, a heterossexualidade está estabelecida em Gênesis, e também a monogamia está estabelecida em Gênesis. Então perceba que todos esses fundamentos estão estabelecidos nesses 3 primeiros capítulos. A necessidade de um Redentor está estabelecida em Gênesis, a promessa desse Redentor está estabelecida em Gênesis, tudo no 1º, 2º e 3º capítulo. Então, não podemos olhar Gênesis 1, 2 e 3 como sendo simbólicos ou mitológicos, mas sim como sendo um fato histórico. Então isso é fundamental para a nossa teologia. Se isso for relativizado, os nossos fundamentos estão ruídos. Então isso é importantíssimo para os irmãos. Dito isto, estabelecido isto, vamos então para o texto do capítulo 2 de Gênesis. Assim diz o texto: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e a todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra de que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O descanso aqui é contemplação da sua criação. O descanso aqui também é um aspecto de gloriar-se em si mesmo. O descanso também vai ter a ver aí com um novo céu, uma nova terra, o aspecto de adoração. Ele estabelece o 7º dia no sentido do Antigo Testamento para o sábado, para o Novo Testamento, como sendo a ressurreição de Cristo. Estou só indo rápido nesses fatores porque eles não são aspectos que são relevantes para essa aula, certo? Eles são relevantes, mas não são alvo da nossa aula de hoje. Então, assim, ele então faz essa introdução de formar que são 6 dias, e são 6 dias literais, certo? Vamos tomar cuidado com alguns que levantam relativização dos dias, os defensores de eras, e vamos estabelecer que os 6 dias são dias literais, ok? Então, embora aqui o aspecto de criação é uma ideia de definitiva e acabada, isso não quer dizer que Deus criou, né, deu corda, né, no mundo. Ele criou, deu corda, soltou, e agora ele está alheio ao mundo. Ele não mais interfere neste mundo. Não podemos ter essa concepção, senão seríamos teístas, né?
seríamos deístas. Nós precisamos estabelecer que existe uma criação material e imaterial. Então, Deus criou definitivamente o aspecto material, a materialização, mas Deus continua sendo criador no sentido imaterial, espiritual. Algo que é importantíssimo mais à frente para nós compreendermos. Então, Deus ele não só criou, ele sustenta e ele governa. Nós já estabelecemos isso. Ele é criador, sustentador e governador. Uma coisa que é importante que nós falamos é o seguinte: Deus ele não estabeleceu a criação por uma necessidade, mas por uma vontade livre do seu ser. Então, tudo que existe não é para saciar, satisfazer ou para suprir ou preencher Deus. Deus é autossuficiente e autoexistente. Então, isso é importantíssimo. Então, Deus não precisa da criação para nada. Deus não cria a criação, não faz todas as coisas para preencher uma certa solidão, vamos dizer assim. Não. Ele cria pelo seu beneplácito, pela sua vontade livre, e sem nenhum fator externo, circunstancial, que o leve a criar. De maneira, então, que ser criado por Deus significa ter um privilégio da parte do Senhor, de pela sua gratuita misericórdia e graça, sermos coparticipantes da sua criação. Então isso é extraordinário. Ele não necessitava de nós para absolutamente nada. Ele não necessita nem das nossas obras, nem da nossa adoração. Mas mesmo assim, ele resolveu nos criar. Mesmo assim, ele resolveu criar todas as coisas. E o que é importante aqui também é nós observarmos que como ele cria o mundo através de um mundo ordenado e coordenado. Ele cria todo o habitat, todo o ser. Ele então estabelece justamente todas as condições para o habitat humano, para depois aí sim estabelecer o homem com os seus papéis, com as suas funções, com as suas peculiaridades. Então isso é fundamental. Então, a partir do verso de número 4, ele vai assim nos dizer: esta é a gênese dos céus e da terra, o início, ou seja, do firmamento, inclusive do mundo celestial. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O que é importante, Deus estabeleceu todas as condições de habitat do homem, mas no entanto ele também dotará esse homem de responsabilidade. Deus poderia, pelo seu poder, pela sua palavra, lavrar a terra, fazer surgir árvores, tudo isso ele poderia fazer. Mas o fato de ele dotar o homem de suas responsabilidades, primeira coisa, não limita o ser de Deus, não impossibilita Deus, mas ao contrário, devemos dar graças a Deus, porque Deus então nos concede o privilégio de sermos cooperadores com a sua obra. Então esse é um ato de misericórdia, de graça do Senhor. Então aqui ele já deixa claro que haverá um propósito para este homem existir. Veja, esse propósito não é um propósito para Deus, que vai então no sentido de saciar a Deus, vamos dizer assim, de preencher a Deus.
mas é para a glória de Deus. Ou seja, isto manifestará a glória de Deus. Não que ele necessite que sua glória seja manifesta. Perceba, nunca será, nada do que Deus propõe será algo de necessidade de Deus. Deus não necessita de nada, mas é algo que está alicerçado na sua livre vontade. Ou seja, sua livre vontade. E Deus estabelece 3 alicerces importantes. Sua soberania, seus decretos eternos e sua providência. Ou seja, soberania porque ele cria, sustenta e governa. Seus decretos porque ele determina e é o autor de todas as coisas. E a sua providência, porque ele, pela sua muita sabedoria, ele provê todas as coisas. Ele estabelece todas as necessidades. Então, isso é fundamental. Então, ele afirma aqui já alguns propósitos para a criação desse homem. No verso número 6, ele vai assim nos dizer: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui é importante, o estabelecimento da criação do homem está sobre 2 aspectos, material e imaterial. O homem material estabelecido através de elementos da própria terra. Adão quer dizer Dan, da terra. Ou seja, o homem, Deus poderia ter feito o homem separado da terra, a parte da terra. Mas ele resolve fazer uma ligação entre esse aspecto criacional e o ser, né, do homem. Porque o homem ligado à terra, isso será muito importante, tornando-se o homem aí, então, responsável, mordomo, gerente, né, de toda a criação. Ele fala do sopro, do fôlego de vida. Ora, esse é o aspecto imaterial, o aspecto espiritual. Temos 2 concepções. Ou vemos o homem como sendo um ser dicotômico, ou como o homem sendo um ser tricotômico. Dicotomia quer dizer 2, ou 2 partes. E aí teríamos o corpo e a alma. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós entendemos o homem como material e imaterial, sendo assim como corpo e alma, certo? E espírito sendo sinônimo de alma, mas isso nós vamos ver na próxima parte da aula, certo? Mais à frente, não ainda no segundo vídeo, mas em outra aula. No verso número 8, ele então vai dizer assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui então ele cria um habitat, né, que ele vai chamar de jardim no Éden. Éden é uma região e o jardim está localizado nessa região. Ele coloca o homem para isso, ele prepara aquele habitat para o homem para aquilo, e o propósito dele é que o homem governe, né, seja o mordomo daquela localização. E ele fala então de 2 árvores, a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Aqui ele vai estabelecer então o pacto, aliança, e aqui é justamente o pacto de obra. Embora o homem tenha sido criado perfeito, se são 2 palavras que devemos estabelecer para entendermos esta aula,
São duas concepções estabelecidas no capítulo 1. Uma concepção, tudo que Deus criou era bom, e ele, para o homem ele vai dizer, é muito bom. E uma outra, segundo a sua espécie. Ele estabelece também esses leis e regras para a sua criação, né? Ela é boa e sempre segundo a sua espécie. Em relação aos animais, segundo a sua espécie. Nós vamos observar isso mais à frente. Então, o que é que nós temos aqui? Então, Deus estabelece o homem e ele vai estabelecer agora o pacto para esse homem. A árvore da vida dava ao homem a eternidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal dava a ele o discernimento. Ele proibiu a árvore do bem e do mal para o homem, mas não proibiu a árvore da vida. Ele poderia ter comido da árvore da vida antes de ter comido do fruto do bem e do mal. Então isso é importante. Nós vamos entender isso quando a gente estabelecer, né, a aula da queda no próximo vídeo. Mas a gente vai entender os detalhes dessas duas aulas. Do verso 10 até o verso 15, ele vai falar da parte geográfica, então eu não vou trabalhar esse aspecto, mas uma coisa importante para nós entendermos é que, do verso 14, ele vai estabelecer, né, os rios que estavam acerca, né, desse jardim. Ele vai estabelecer toda a parte geográfica para nos situar onde esse homem foi colocado e também todo aspecto de necessidade que Deus havia colocado para o homem, ou seja, Deus providenciou, né, tudo quanto era necessário para a sobrevivência, existência do ser humano. A partir do verso 15, acompanhe comigo então acerca do homem. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, cultivar é a ideia justamente de produzir, né? Alguns vão muitas vezes dizer que o trabalho é algo condenatório de Deus. Não, o trabalho já é estabelecido por Deus. Nós vamos entender os abrolhos depois, né? Mas o trabalho, a gestão, a responsabilidade, isso já é estabelecido. O que é importante também frisar, o homem aqui não é homem humanidade, deixar isso muito claro. Aqui não é Deus estabelecendo a humanidade, é Deus estabelecendo um homem do gênero masculino, macho. Isso vai fazer toda a diferença na teologia. Enquanto alguns vão equivocadamente, por uma ideologia, interpretar que este homem foi criado de forma hermafrodita, que havia os dois sexos nessa criação, não. Deus estabeleceu um representante, homem, do sexo masculino, e isso será de fundamental importância para a teologia, ou seja, a ideia patriarcal, a concepção que Deus estabelece, e não dotando, a ideia aqui não é haver uma superioridade masculina, mas é justamente a concepção de funcionabilidade desses dois seres, e depois nós vamos ver também na criação da mulher. E não só então ele vai trabalhar, mas também ele tem a responsabilidade de guardar esse jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui então ele estabelece o pacto.
Se há uma palavra que poderíamos resumir a nossa teologia, nós temos uma teologia aliancista, formada por aliança, por um pacto. E aqui é estabelecido o pacto de obras. Conquanto o homem tenha sido criado bom e perfeito, ele não era imutável. Então, ele poderia, como diz Santo Agostinho, ele poderia pecar ou poderia não pecar. Então, antes da queda, antes do homem ter pecado, ele tinha o livre arbítrio, a liberdade total, pecar ou não pecar. E o fato dele ser um ser mutável, propício a mudar, não significa que ele não fosse perfeito, não significa que não fosse bom. É a mesma coisa que eu estabelecer que uma criança, toda criança, nasce com potencial, por exemplo, de ser um alcoólatra, de ser um fumante, enfim, ele tem a possibilidade disso. Mas eu não posso estabelecer que a criança já é alcoólatra, já é fumante. Não, não posso. Embora o potencial exista, isso não faz dela condenada a ser. Então o fato de Deus ter criado o homem, veja, perfeito, bom, o homem é criado mutável, com a possibilidade de pecar ou não pecar. Então, o homem é eterno, mas ele não está no estado de salvação. Então, isso é importante. O homem é estabelecido por Deus na criação, ele tem a imortalidade, né? Desculpa, a imortalidade, mas ele não tem a salvação. Para esta salvação, para esse estado de glória, ele precisa cumprir o pacto de obras estabelecido por Deus. E esse cumprimento, ele está elencado os 10 mandamentos, mas isso vamos ver mais à frente. Mas, sobretudo, aqui o que faz o homem descumprir esse pacto, e vamos ver na próxima aula, é, sobretudo, não a desobediência, mas inicia com a dúvida na crença do Deus eterno. O que é brotado no coração de Eva é a dúvida do que Deus falou, de quem Deus é e o que Deus requer de nós. Então isso é fundamental. Então a incredulidade, posteriormente a desobediência, e tendo o pecado da cobiça como sendo justamente o alicerce para a quebra de todos os outros mandamentos. Então a gente vai depois ver isso com mais detalhe. No verso de número 18, ele vai assim dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui não é bom que o homem esteja só. Ele olha para os animais, e os animais estão em pares. Os animais são levados a Adão, para Adão nomeá-los. Perceba que essa é a responsabilidade dele. É ele que dará nome aos animais. E a idoneidade aqui não é alguém valioso, mas é alguém que seja igual, da mesma espécie. Porque Deus estabeleceu na criação que tudo deveria ter uma ordem, e que os animais se relacionariam segundo as suas espécies. Então Adão não poderia ter uma relação com uma elefoa, não poderia ter uma relação com uma leoa. Não, conforme estabelecido na criação de Deus, deveria ter um ser da mesma substância, da mesma essência de Adão, mas distinto dele. E aí é onde está. Ora, com quantos muitos defendem que devemos ser contra o homossexualismo porque homossexuais não podem procriar, essa não é a defesa base. É porque a essência justamente de homem e mulher é porque ela tipifica a Trindade, que ela é una, mas ela é distinta. Ou seja,
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são coiguais, coeternos, co-substanciais. Mas ao mesmo tempo eles subsistem em três pessoas, e cada pessoa dessa tem a sua função. Então, ele é uno, mas ele é plural. Então, homem e mulher, eles se complementam. Então, uma relação homossexual, ela pode ter a unidade porque é da mesma espécie, mas ela não tem a distinção. Logo, então, ela não tipifica a trindade. Então, é uma afronta à própria criação de Deus. É uma afronta ao próprio estabelecimento da criação de Deus. Então, perceba que aqui também ele estabelece a relação heterossexual, monogâmica, o patriarcado, tudo quanto hoje a sociedade tenta destruir, deturpar, desfazer, relativizar, tentar separar algo da religião e da crença para algo social. Isso é terrível. Tudo é para a glória de Deus. Sejam as relações com Deus, sejam relações interpessoais, sejam as relações sociais. Tudo é para a glória de Deus. E quando isso não é feito conforme Deus estabeleceu, isto não é para a glória de Deus. Portanto, movimentos progressistas, movimentos feministas são contrários à palavra do Senhor e têm tomado conta das nossas igrejas, dos nossos jovens, das mulheres, dos homens, mulheres se masculinizando, tomando justamente o papel do homem, e homens se feminalizando, né? Tendo aspectos passivos, sendo homens omissos das suas responsabilidades. Então estamos vendo que isso está deturpando toda a igreja, principalmente nas relações matrimoniais. Mas o texto ainda prossegue, e ele vai assim nos afirmar: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esses se chamavam, e o nome que o homem desse a todas as aves viventes, esse seria o seu nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha a palavra aí, auxiliar, também estar ao lado, junto do homem. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lá trouxe e disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, os homens e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui então ele estabelece a criação da mulher. O que é importante também aqui? Primeiramente, Deus poderia ter criado o homem à parte da terra, mas resolveu criar o homem a partir dos elementos da terra, para como propósito esse homem estar ligado à criação. Ao mesmo tempo, Deus poderia ter criado a mulher assim como criou o homem, do pó da terra, mas resolveu criar a mulher a partir do homem, colocando então que a mulher está ligada ao homem e faz parte do homem. Então a mulher, ela não é independente do homem, mas ela é
parte do homem. Aqui então estabelece a função, sua auxiliadora. Perceba que em nenhum momento nós vemos a mulher dando nome aos animais. O próprio homem dá nome à mulher. É de responsabilidade do homem prover as necessidades e tomar as decisões. Então aqui está estabelecido essa relação. O deixar pai e mãe aqui, lembrando que Adão e Eva não tinha pai e mãe, né? São os primeiros seres. Nós estamos lidando com Moisés nessa narrativa. E Moisés também está trazendo o princípio dado a Adão no seu núcleo, no seu conceito de família. Conquanto, se temos problemas em relacionamentos, em relação aos papéis invertidos de homem e de mulher, a autoridade da mulher e a omissão, a passividade do homem, nós também temos problemas nesse deixar o vínculo, né, paterno e materno, e então ter um núcleo familiar. Então também é muito importante estabelecer o conceito de família. Família é marido, esposa, filhos. A partir do momento que se casa, é a responsabilidade, e aí se torna justamente a parte da família de origem, vivendo então agora o núcleo familiar.